Olá, bom dia, muito bom dia. Muito bom nós estarmos aqui nesse dia 19/3/2025, quarta-feira, para nós conversarmos sobre a palavra de Deus. E eu tive um contratempo ontem com a internet, né? Eu tive que fazer um vídeo ao invés de fazer a live, porque não estava dando certo, o sinal estava ruim. E hoje um outro contratempo, estava debaixo do chuveiro, a luz acabou. E eu imaginei que não ia ter como fazer essa live. Ela voltou agorinha voltou a luz. Então o sinal ainda está se restabelecendo, eu acho que vai dar tudo certo. Bom, hoje é aniversário da diaconisa Jusilane. Jusilane, minha irmã, Deus te abençoe, que Deus derrame sobre a sua vida poderosas bênçãos dos céus, que todos os seus projetos e planos sejam contemplados pelo Senhor, que Ele conceda à sua vida aquilo que está no propósito dele. Você e sua família sejam fortalecidos no Senhor a cada dia com muitos anos de vida, tá? E é assim que acontece, né? Como eu comecei dizendo aqui, há determinados dias ou há determinado momento em que as coisas não dão certo. A gente tenta de diversas formas. Ontem, por exemplo, quando eu não conseguia fazer a live, eu tentei fazer a live 3 vezes e eu não consegui, ela não estava funcionando. Então eu apaguei o que tinha sido gravado de live, os irmãos estavam até ao vivo aí participando, eu apaguei e gravei um vídeo. Aí depois que eu gravei o vídeo, eu tinha que colocar esse vídeo nas plataformas, colocar nas redes. E aí eu consegui colocar no Facebook mais facilmente, coloquei no YouTube e não conseguia colocar de jeito nenhum no Instagram. Demorou, tentei 3 vezes, tive que abortar a operação 2 vezes e só na terceira vez, depois de muito tempo, é que o vídeo chegou lá. Então assim, tem dias que a gente faz as coisas acontecem rapidinho, desembola rapidinho. E tem dias que não dá muito certo, né? Hoje eu quero falar sobre triunfalismo e realidade. Triunfalismo é o nome que se dá a um tipo de teologia ou um tipo de mentalidade que as pessoas acreditam que tudo vai dar certo. A teologia da prosperidade, a teologia coach, né? Que são muito comuns nos dias de hoje, embora a prosperidade está mais enfraquecida por causa da teologia coach que veio logo depois, esse tipo de teologia prega isso, um triunfalismo, ou seja, tudo vai dar certo. Você tem um protecionismo cego sobre a sua vida, que é uma redoma onde você está ali guardadinho, e todos os seus projetos vão dar certo, porque você é filho do rei, porque você vai conseguir as coisas que você consegue. Acontece que esse tipo de teologia triunfalista, ele nasceu em ambientes de pessoas abastadas financeiramente. E porque são abastadas financeiramente, tem muito dinheiro, tem milhões nas contas bancárias, algumas contingências da vida vão sendo dribladas por causa do recurso que tem. Entende? Então essas pessoas não têm problema com dinheiro, a saúde, tem problema com saúde, mas aí tem recurso para cuidar da saúde ou prolongar a vida um pouco mais. E tantas outras coisas. Ah, tá estressado, pega um jato, um avião, vai para os Estados Unidos, vai para outro país para distrair a mente. Então, assim, isso não cabe na vida comum do cidadão comum que ganha um salário mínimo, do cidadão comum que ganha pouco, ou às vezes até está desempregado. A teologia coach, a teologia da prosperidade, o triunfalismo não cabe, porque tudo que esse cidadão que vive uma vida comum, uma vida simples, que ganha pouco, tudo que ele enxerga na vida dele são dificuldades constantes. Todo dia ele tem uma dificuldade para enfrentar. Então, quando ele escuta um sermão de teologia triunfalista e ele olha para a realidade dele, ele fala: isso não cabe na minha vida. E ele não consegue dinamizar a vida dele baseado nesse tipo de discurso. Mas aí o que é pregado para ele em contrapartida, para falar que não está funcionando? Diz que é por causa dele, é você que não teve fé, por isso que não deu certo. Vamos ver o que diz as escrituras sobre isso. Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19, diz assim, ó: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado dos estábulos, ainda assim me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre os meus lugares altos, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Essa última parte, para o meu cantor mor, é porque o livro de Abacuque, essa parte desse capítulo 3, é basicamente um cântico, é uma profecia cantada que ele faz. Então, ele chega ao final, ele vai falar
sobre as calamidades que estavam acontecendo sobre o povo. Abacuque, ele profetiza antes do cativeiro babilônico. Então ele vê o Império Babilônico crescendo e engolindo algumas nações, e ele sabe que vai chegar em Judá, vai engolir o povo de Deus. O povo de Deus se achava intocável, inviolável, nada de mal vai acontecer conosco. E aí Abacuque falou, não é nada disso, vai acontecer. Então ele fala, mas ainda que isso aconteça, ainda que as coisas não deem certo, ainda assim eu vou me fortalecer no Senhor. E é aqui o ponto onde a gente precisa trabalhar esse pensamento, né? Então, ele deixou bem claro para o povo que não existe essa questão de ser inviolável. A gente está na vida de Jesus, foi claro em dizer, no mundo tereis aflições. A gente está no mundo, então nem tudo vai dar certo. Às vezes o diagnóstico não vai ser o que nós estamos esperando. Você vai fazer muitas orações, você vai fazer jejum, você vai pedir a Deus para não ser aquilo, e vai ser. Às vezes você vai orar, pedir a Deus para que o casamento não termine, e vai terminar. Entende? Às vezes você vai orar a Deus para que a causa da justiça seja favorável a você, e às vezes não vai ser. Entende? Isso não tem nada a ver com a maldade de Deus, ou Deus abandonou. Não, tem a ver com a vida como um todo. Tem a ver com a vida. Domingo à noite, nós vamos pregar uma mensagem falando sobre o reino de Deus. E o quanto o reino de Deus estava sendo implantado dentro do coração dos homens, apesar das dificuldades que esses homens continuavam vivendo. Jesus chega a dizer, os pobres sempre vocês vão ter convosco. E essa frase é muito emblemática. Então, a gente tem que estar preparado para essas contingências, para essas situações que a vida nos apresenta, que muitas vezes não são agradáveis aos nossos olhos. Eu orei tanto, iniciei minha empresa, está tudo certo, Deus está no comando, né? E aí lá para frente talvez não vai dar certo, os rendimentos não vão ser aquilo que eu estava esperando, né? Não quero dizer com isso que a nossa vida só acontece coisa ruim. Você é testemunha de muitas coisas boas que têm acontecido na sua vida sobre o favor de Deus. Mas o objetivo dessa mensagem é te preparar para as coisas ruins e tirar da sua cabeça, se está aí, o pensamento triunfalista, o triunfalismo cego, sabe? O pensamento de destino manifesto, que era inclusive uma teologia do judeu, né? Destino manifesto, Deus nos dará tudo, tudo vai ser nosso, nós vamos dominar, porque a terra é de Deus e Deus vai nos dar tudo, como não está escrito isso nas escrituras, está escrito na mentalidade humana, que acha que tem que conquistar. O Brasil é do Senhor Jesus. Se fosse o Senhor Jesus, o Brasil não estava como está, os países outros também não estariam como estão, entende? Então, a gente precisa lidar com a realidade das coisas, e você também precisa, e eu também preciso lidar com a realidade das coisas. Quantas vezes eu me decepcionei, que eu achei que Deus ia fazer uma coisa que eu estava pedindo constantemente. É como se eu fizesse a mandinga certinha, né? Estou fazendo a mandinga certinha. Eu estou lendo a Bíblia todo dia, eu estou orando muito em cima disso, eu estou jejuando. E já tive situações assim. Estou jejuando, estou orando, estou lendo a Bíblia todo dia, estou indo em todos os cultos. Eu estou fazendo tudo certinho. Se eu estou fazendo tudo certinho, então vai dar certinho também no final. E não deu. Deus não permitiu, Deus fez diferente do que eu esperava. E é isso que o Abacuque está dizendo aqui. Ele fala assim, ó, ainda que, mesmo que dê tudo errado, ainda assim eu vou me fortalecer, eu vou me alegrar, eu vou me regozijar no Senhor. Se tudo faltar na sua vida, se tudo faltar na minha vida, e só sobrar Deus, eu vou ficar satisfeito com isso ou vou ficar frustrado? Foi isso que aconteceu com Jó. Faltou tudo para o Jó, faltou todos os filhos, recursos, dignidade, saúde, faltou tudo para o Jó, faltou tudo. Só faltava o Jó morrer. Mas ainda assim, o Jó ficou firme com Deus. E Abacuque está falando a mesma coisa aqui. Ainda que me falte tudo. Quando ele fala que ainda que a figueira não floresça, e a videira não dê seus frutos, e o animal, o rebanho seja cortado, ou seja, seja levado, ele está falando aqui sobre a subsistência da sua vida. Era um contexto agrário. Eles dependiam da terra, eles dependiam do gado para sobreviver. Ele fala, ainda que a nossa subsistência, ainda que as coisas principais que precisamos para a nossa subsistência nos faltem, ainda assim, eu vou me alegrar no Senhor, vou aguardar nele. Porque as saídas da nossa vida vêm de Deus. Então, a gente precisa reconhecer que não há triunfalismo. Né? A gente precisa reconhecer que na sua vida você já deve ter percebido isso. Não há triunfalismo. A vida, às vezes, vai dizer não pra gente. A gente tem que estar preparado para esses nãos. Encarar a realidade faz parte da coisa toda. Né? Encarar a realidade. Pedir perdão para as pessoas, reconhecer os erros e pedir perdão a Deus pelos pecados. Porque muitas vezes algumas coisas ruins vão acontecer na nossa vida tem a ver com os pecados que nós cometemos. Nesse caso aqui era exatamente isso. O povo ia ser levado cativo porque tinha
se rebelado contra Deus. Então, pedir perdão a Deus, né? Pedir perdão às pessoas, porque muitas vezes as pessoas se revoltam contra nós por causa de atitudes nossas mesmo, né? Que a gente faz, a gente mesmo às vezes abre a janela e depois reclama do ventaval que entra e joga tudo para cima, né? Dentro de casa. Buscar força em Deus. A gente tem que buscar força em Deus para que Ele nos mantenha resiliente, nos mantenha automotivados, né? Para que a gente possa enfrentar as situações da vida. Entende? A vida é real. E a vida real não comporta o triunfalismo barato que muitas vezes é pregado no dia a dia que a gente vê aí. Então, o Evangelho é isso. Né? Jesus foi muito claro de falar com os discípulos: olha, nós vamos a Jerusalém, seremos presos, eu serei morto, vai acontecer isso. O que é isso, Senhor? A gente vai lá para sofrer? O Evangelho é isso. Né? O Evangelho é isso. Você sabe que você tem Deus com você. Né? Você sabe que você caminha com o Senhor. Você vai orar, Deus vai te ouvir, Deus vai te abençoar. Mas as coisas que Deus permitir e Ele decidir falar não, será não. Né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Nós não somos crianças para ficar pirracentos, né? E não, eu quero. Não, a gente fala, não dá, não deu, acabou, não vai dar para ser assim. E a gente tem que fortalecer-nos nele para seguir adiante. Então a mensagem final aqui para final da nossa reflexão é a seguinte: não desanima não. Desanima não. Mesmo que não esteja dando certo, mesmo que você não esteja gostando dos resultados das coisas que estão acontecendo, não desanima não, muda a estratégia. Ontem, quando eu não consegui fazer a live 3 vezes, eu mudei a estratégia, vou gravar um vídeo. E quando eu não conseguia subir esse vídeo, colocar esse vídeo 3 vezes, 2 vezes no Instagram, eu mudei a estratégia para conseguir. Entende? Então a gente tem que mudar a estratégia muitas vezes, para que as coisas funcione, porque de repente não depende de Deus, depende da gente. Talvez se o povo se arrependesse antes aqui do cativeiro começar, pedisse perdão a Deus, reconhecesse seus erros e voltasse atrás, talvez Deus ia aplacar esse cativeiro, eles não precisariam sofrer 70 anos na mão do inimigo. Mas isso aconteceu porque também endureceram o coração. Então que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos ajude então a crescer mais e mais no conhecimento da sua palavra. Lembrando do nosso mergulho na palavra. Mergulho na palavra é um projeto, vamos dizer assim, é um projeto de estudo da palavra de Deus. Todas as quartas-feiras lá no templo, nós estamos mergulhando nos textos bíblicos e a gente está seguindo a sequência de Mateus. Hoje, capítulo 2. Então, nós vamos falar sobre tantos Herodes que tem na Bíblia e tantas semelhanças entre Jesus e Moisés, por que essas semelhanças e o contexto histórico todo, por que o que está escrito do jeito como foi. Vai lá, vamos crescer um pouco mais na presença do Senhor. Deus te abençoe, um grande abraço. Amanhã a gente se encontra, se Deus permitir.